Agradecer ao convite, ao Natan, parabenizar aí a iniciativa de vocês. Muito bom a ideia dos debates. Espero poder contribuir um pouco. Então, pessoal, essa minha palestra ela é um formato um pouco de história, da minha carreira, do que eu fiz até aqui. E como eu sei que a maioria dos alunos que estão aqui provavelmente são da graduação, talvez pós-graduação, a ideia é mais ou menos tentar identificar como você pode vislumbrar sua carreira como cientista partindo de ideias simples que você vai construindo degrau a degrau e que você pode, quando você tem uma linha que você pretende seguir, você pode cada vez mais amadurecer ela. E aí eu vou apresentar vários trabalhos que eu venho publicando junto com toda uma equipe de professores, alunos, então não estou só nessa. Mas tudo começa na minha região, na minha cidade. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Chapada do Araripe, ela fica aqui, ela é um monumento natural que ela divide os estados do Ceará, do Pernambuco e do Piauí. O pessoal chama de Serra do Araripe, serra não é um termo adequado, porque não é cristalina, é uma bacia sedimentar. Então, eu moro na cidade do Crato, no Ceará, e essa é a vista tipo da Chapada do Araripe que eu tenho do meu bairro. Então, como bom amante da natureza, como alguém que queria trabalhar com fauna desde sempre, que entrou com curso de biologia, nada melhor do que você imaginar que tem um quintal para investigar e que ele parece esplendoroso e cheio de coisas que você pode descobrir. E, de fato, é isso mesmo. Mesmo que seja uma ideia apaixonada ali no começo da graduação, da adolescência, é mais ou menos por aí sim. E aí, dentro do meu curso de graduação na URCA, eu comecei a dar um pouco de ênfase aos répteis e anfíbios. Por que um pouco de ênfase? Eu entrei num laboratório onde o professor trabalhava com parasitas de répteis, ou seja, a gente abria os animais e via quais eram os vermes, pentastomídeos que existiam no pulmão, no sistema gastrointestinal. E eu comecei a me interessar pelos hospedeiros e meu orientador disse, desde que você cumpra seu papel com seu projeto, com os parasitas, eu não me importo de você estudar os répteis e anfíbios. E aí, répteis e anfíbios é um grupo que a gente coloca dentro do mesmo nome, é o que a gente chama de herpetofauna, o herpetólogo é o profissional que faz isso. Então, eu nem preciso falar aqui que vocês, ou muito de vocês tem ranço, alguma agonia, ou não, enfim, mas no geral não são animais bem carismáticos, o pessoal tem muito medo, muito por conta do desconhecimento, às vezes por não terem ideia do papel deles no ambiente. Então, assim, esses são animais que me encantam e que eu venho estudando ao longo de 12, 14 anos, e mais especificamente na Chapada do Araripe, embora também em outros lugares. Então, só para contextualizar, Chapada do Araripe, próximo aqui ao Juazeiro do Norte, conhecido pela Estrada do Padre Cícero, no sul do Ceará, onde está localizada a Universidade Regional do Cariri. O ponto de partida é esse. Tá. E aí, partindo daquela premissa de que, nossa, eu estou aqui num lugar que tem uma floresta gigante, uma chapada gigante, e é lógico que a gente tem que proteger isso. Mas aí fica aquela pergunta, lógico por quê? Se você olhar para uma floresta de eucalipto, por exemplo, ela também parece uma floresta. Só que sabemos que não. É apenas uma monocultura pobre em diversidade. Então, eu tinha em mente aquela ideia e que ela foi amadurecendo e juntamente com os professores que puderam na graduação me dar algum embasamento de que a natureza, primeiro, não é um lugar para a gente visitar a nossa casa, nós temos que sentir parte dela, e não algo que eu estou aqui na minha casa agora e a Chapada está lá do outro lado da cidade, não, na verdade tudo é um contexto só, e partindo de todos os movimentos aí que vêm desde a Revolução Industrial, não é algo meu, a ideia de conservar, preservar, entender o que, é que a gente está buscando fazer, para que fazer pesquisa, por quê, para quem, qual é o resultado disso.
Aí eu também costumo sempre usar o Armandinho, as tirinhas dele, ele consegue passar de maneira bem simples algumas informações que refletem bem algo como eu pensava desde o início. E, tipo, embora exista toda uma pressão para desmerecer ou diminuir a importância do meio ambiente, existem os profissionais em formação, os profissionais já formados, que tentam mostrar um outro lado dessa história, que somos nós. E aí a minha pergunta desde sempre foi, como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso fazer alguma coisa para o meu quintal, por a minha região, em termos biológicos, em termos ambiental? E aí, essa primeira pergunta, ela tem uma resposta simples, descobrindo o que é que precisa ser protegido. Não basta a gente olhar para uma floresta bonita, que parece super rica, e simplesmente tentar empurrar à força a ideia de que ela é algo que tem que ser protegida. Não, a gente tem que identificar e mostrar por que ela precisa ser protegida. Por que isso? Eu sempre faço uma analogia com Pokémon. Quem conhece o jogo Pokémon sabe que o Ash, ele vai em busca ele roda o mundo atrás de diagnosticar os animais de lá, que são os monstrinhos, e tentar entender um pouco sobre eles. E esse é o papel dos biólogos de campo, seja herpetólogos, seja inclusive o pessoal das plantas também. Enfim, o papel do caçador Pokémon, embora a gente não coloque os animais para brigar, né, nem para lutar, mas é um pouco semelhante à ideia da busca e de registrar. Quem assistiu o filme sabe que a ideia era registrar todos os animais, ou no caso Pokémons, que existia no filme, que no começo era 150, hoje são centenas. Mas enfim, é mais ou menos essa analogia que eu sempre faço, o papel do caçador de Pokémon, ou no meu caso o caçador de sapo, perereca, rã, lagartixa, enfim. Por que isso? Como é que eu vou trabalhar com um grupo que ninguém gosta muito visualmente, tem uma espécie de, eu posso dizer, nojo, repúdio, enfim, como é que eu posso trabalhar com isso e ainda mostrar para os tomadores de decisão, que são implacáveis, por que conservar isso, porque isso é importante. E aí eu chamo a atenção aqui com muito acento aqui na palavra, que os políticos, na verdade, serão os que vão, como a gente chama, assinar, dar canetada. A última palavra de uma política pública passa pela política, então a gente tem que se munir de todas as armas possíveis para poder colocar pautas ambientais, seja local, regional ou nacional, dentro de uma perspectiva de discussão no governo. Se você olhar qualquer plataforma de governo, da grande maioria dos candidatos, meio ambiente não está incluso. É saúde, é educação, que são coisas completamente importantes, saneamento básico, mas meio ambiente, como é algo que a gente não vê o efeito imediato da devastação, por exemplo, ela demora um pouco para acontecer, a gente tende a não se preocupar com coisas que não sejam imediatas. Porque eu preciso comer 3 vezes por dia, preciso ter água na minha torneira. Porém, se alguém está devastando o Pantanal nesse momento, com fogo, a gente só vai ter o reflexo disso um pouco mais à frente. E aí existe uma tendência natural não sei se das pessoas ou do brasileiro, de não se importar a curto prazo. Então, daí a importância do papel da ciência junto às políticas nesse contexto. Tá. Então, em 2002, a Chapada Araripe, aí, onde eu indiquei com a seta vermelha, ela já era considerada uma das áreas prioritárias para a conservação de anfíbios e répteis da Caatinga. Esse é um documento que ele serve como embasamento político. E isso me chamou bastante atenção na época, e eu percebi que, poxa, mas tem várias áreas em volta que são igualmente importantes. E meio que como alguém que quer defender o seu quintal, tipo, vou fazer uma investigação e vou tentar descobrir se a gente melhora esses números. E aí vem a primeira etapa dessa história, que acontece em 4 etapas, que é descobrir quem são os atores. Então, a partir dessa intenção,
ao longo de pelo menos aí 8 anos de pesquisa, campo, literatura, a gente conseguiu, enfim, publicar uma primeira lista um pouco mais completa, digamos assim, sobre os anfíbios e os répteis que tem na região do Araripe. A região do Araripe engloba ali a Chapada e todos os municípios em volta. Com isso, a gente apresenta e aumenta o número de atores, aumenta o número de serpente, de cobra, serpente e cobra é a mesma coisa, de lagartos, sapos, e a gente começa a dar uma outra cara para quem vai olhar em termos de riqueza para essa região. E aqui é interessante, na Chapada, porque ela tem várias fisionomias. Ela está cercada numa matriz de caatinga, mas na sua encosta tem uma mata úmida, que tem elementos florestais, inclusive do Cerrado e Mata Atlântica e Amazônia. E temos em cima áreas de cerrado e de carrasco. E o interessante é porque se essas fisionomias estão aqui e alguns elementos de fauna e de flora são representantes desses grandes corpos florestados, como a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado do Brasil Central, isso já nos conta uma história. Um dia, todos esses ambientes estiveram conectados com essa região. Quando a caatinga avança e domina essa matriz, então você tem esses refúgios onde conseguem abrigar animais que estão isolados, por exemplo, na Chapada do Araripe e na Amazônia, ou na Chapada do Araripe e no Brasil Central, nas matas de galeria, enfim. Então você já tem uma história para contar a partir disso. Então a gente já consegue a buscar entender o que é que significa cada uma dessas fisionomias em termos de fauna. Será se é a mesma coisa? Será se é diferente? E aí as primeiras pesquisas foram nesse sentido. Para vocês terem ideia de alguns dos achados, a gente encontrou, por exemplo, lagartos como esse aí, que conta uma história evolutiva de distribuição biogeográfica de lagartos que tem ali a sua base biogeográfica nos Andes. Então, existe uma influência andina na distribuição desses lagartos e, por algum motivo ainda pouco explorado, existem lagartos na Chapada do Araripe, frutos desse processo de dispersão a partir dos Andes. E a gente encontrou ele isolado nessa região, por exemplo. Ao mesmo tempo que a gente também encontrou uma serpente que só era conhecida de 2 outros brejos do Ceará e que também ocorre na Chapada do Araripe e na época ainda não era classificada assim, mas hoje, graças a encontrar ela nesses ambientes e um pouco de estudo que a gente fez, a gente já tem ela na lista vermelha de animais ameaçados. Eu vou falar um pouco depois. Aqui só para mostrar para vocês alguns outros tipos de animais. Esse acima à esquerda é especialista em fenda de rocha, só ocorre nas áreas de caatinga. O em cima, à direita, é um lagarto que existe aqui, e como eu falei para vocês, no Cerrado, lá embaixo no Brasil. Então, é um resquício de que um dia aquele cerrado e o nosso cerrado aqui na Chapada já esteve unido, e ele serve para contar essa história. Do mesmo jeito, esse lagarto brilhante abaixo aí, tem um padrão também parecido, tem uma distribuição bem relictual, que pode contar bastante história. Essa serpente aí embaixo, ela, por exemplo, está sendo investigada porque ela não tem um nome formal ainda. Então, assim, uma série de descobertas que a gente vem fazendo ao longo desse tempo que nos ajuda a contar essa história da Chapada. Logo na sequência do artigo, a gente publicou também um capítulo de livro que a gente tentou trazer em português, aquelas informações que estavam em inglês no artigo, e algumas outras contribuições, como, por exemplo, como identificar serpentes peçonhentas ou não a nível local, para as pessoas terem esse tipo de conhecimento. Ou mesmo quais são as lendas e crendices que estão por trás desses animais aqui na nossa região. Então, a gente conseguiu também trazer um pouco da distribuição, onde é que eles estão, e um pouco sobre conservação nesse capítulo de livro que foi publicado um pouco depois. Dessa vez em português, com maior acesso ao público leigo. Tá. Ao longo dessa primeira etapa, a gente conseguiu, pode estar um pouquinho desatualizado aqui, mas
em geral, é basicamente isso mesmo. A gente conseguiu acrescentar 9 registros de novos anfíbios, novos registros de anfíbios para a região, e pelo menos 14 novos registros de répteis. E aí inclui lagarto, cobra, enfim. Eu não vou entrar muito nesses detalhes. Tá, mas e daí? O que significa fazer listas de espécies, por exemplo? Inventário, eles são muito úteis. Você conhece a biodiversidade regional, local, e vai propiciar, entre outras coisas, a gente entender padrões biogeográficos, ou seja, tentar buscar informações que expliquem por que lagartos que têm evolução baseada nos Andes estão por aqui, por exemplo. A gente pode buscar por taxos ainda não descritos, e ao longo desse nosso projeto, vários foram encontrados, alguns estão em processo de descrição, outros já foram descritos. Você vai determinar o pool de espécies que está disponível ali para você testar fármaco, que pode ser útil na medicina, porque boa parte dos fármacos estudados hoje, eles vêm de algum organismo, na maioria plantas, mas também de alguns animais. Divulgação científica e ecoturismo, uma vez que a Chapada do Araripe tem todo esse potencial no sentido de ecoturismo, é um lugar muito visitado, principalmente pela questão religiosa. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar do Padre Cícero, então a região é muito rica culturalmente e ambientalmente também. E subsidiar políticas públicas, como eu falei um pouco mais atrás, para a conservação dos ambientes naturais. Ou seja, é indicar para aqueles tomadores de decisão por que a prioridade, por exemplo, mora em um ambiente como a Chapada do Araripe, com alto grau de diversidade de espécies. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui um apanhado para vocês mostrarem, para mostrar para vocês, a nível de Ceará, o que é que está no estado do Ceará de répteis e anfíbios e o que é que está somente na região do Araripe. Então, de 123 répteis, 83 estão na Chapada. De 54 espécies de anfíbios, 33 estão também na Chapada. Ou seja, isso mostra como ela representa um potencial de diversidade de espécies ali a um nível regional e local e, obviamente, em outros níveis também. Tá. Aí a gente também fez uma outra perspectiva. Existem duas grandes unidades de conservação nessa área. A APA, que é esse tracejado vermelho que vocês podem ver aí, que ela pega não só a floresta e a chapada em si, mas pegam também os municípios. Então, esse limite aí, ele dá muita margem para, na verdade, você não ter uma proteção legal das espécies. 97% dos répteis e 92% dos anfíbios estão dentro dessas áreas. Mas se você olhar a Floresta Nacional do Araripe, que é essa em verde aí, xadrez, que essa sim tem um tipo de controle maior, aí você vai ver que um pouquinho mais da metade das espécies estão protegidas nesse ambiente. Então você já começa a chamar atenção e dizer, precisamos, na nossa região, de novas unidades de conservação que consigam abarcar, abranger outras espécies que podem estar também sofrendo pressão. Então já é outra maneira de você identificar e mostrar aos tomadores de decisões esse tipo de informação. Tá. A etapa 2, ela começa no meu mestrado, na UFPE, e a gente começou a ver, então, como é que esses animais vivem. Então, seria um pouco mais de ecologia na prática. Então, a gente estudou algumas espécies de lagartos, cobras, em especial esse lagartinho aí, que, diferente dos demais, ele pare seus filhotes ali. Ele é vivíparo, é um dos poucos lagartos vivíparo. Ele é um grupo que é usado para a gente estudar e entender como a placenta dos mamíferos evoluiu. Então, passa um pouco pela história desses animais aí. A gente consegue ver como ele está relacionado a ambientes da chapada, como ele não consegue fugir muito de ambientes que têm filtros ambientais ali bem específicos, como ele responde à temperatura, umidade, luminosidade, como ele está intrinsecamente ligado à dinâmica de teia alimentar dessas florestas. Então, assim, tem uma série de coisas que eu poderia falar só sobre esse lagarto, que eu estudei ele bastante no mestrado, mas eu não vou focar tanto em detalhes menores, mas mostrar que
todos esses estudos nos contam um pouco dessa história. Encontramos, aqui vocês não vão conseguir observar, mas aqui na figura B, essas setas negras, elas mostram um tipo de sapo aquático está se alimentando da desova de espécies de outro sapo que é semiaquático. Então a gente começa a identificar interações ecológicas não só entre vertebrados e invertebrados, mas entre vertebrados. E aí a gente reportou isso também, bem interessante esse estudo. A gente identificou comportamentos estranhos, como de necrofilia do sapo cururu, sim. Vocês podem ver pela figura. O meu sobrinho, quando eu estava preparando a apresentação outra vez, ele olhou para essa foto e disse, ele achou que o sapo estava ajudando o outro, mas não está, ele está tentando, enfim, acho que vocês entenderam aí pela, pela foto. Então, é um comportamento que a gente também conseguiu registrar, e no lugar onde a gente registrou esse comportamento é um lugar com bastante alteração antrópica, e lendo a gente percebe que isso parece ser comum nesses ambientes com pressão antrópica. E aí a gente também viu que nesses ambientes com pressão antrópica, alguns anuros se comportam erraticamente também, errando seu parceiro, tentando fazer o acasalamento com a espécie errada. A gente identificou que lagartos e serpentes, a gente viu vários detalhes da teia alimentar, teia trófica, entre répteis, anfíbios e anfíbios. A gente viu em vários casos como a temperatura, a luminosidade, a umidade e o gradiente que ela ocorre na Chapada Araripe, como ela influencia a distribuição desses animais, ou seja, à medida que eu vou entrando na floresta, tem um conjunto de animais diferentes, ou seja, não adianta eu pensar em preservação de uma área e esquecendo as outras, você não consegue preservar a totalidade dos animais e das interações, que é algo importante. Ao paralelo a isso, a gente continuou estudando quais eram os parasitas e quais eram os ectoparasitas também, ácaros, carrapatos, e também isso gerou bastante informações que, além da gente entender um pouco sobre a ecologia e a história natural dos hospedeiros, esses outros organismos também se juntam àquela lista de animais que é conhecida para a nossa região, incrementando ainda mais. A gente viu como o efeito da variação sazonal influencia na história de vida desses animais, mostrando inclusive que isso pode ser maior ou menor dependendo do ambiente que eles estão inseridos. Então a gente foi contando, eu estou contando essa história para mostrar vários elementos que a gente foi construindo para mostrar, a Chapada tem algo legal, essa região tem vários processos ecológicos que a gente precisa manter. Como eu falei um pouco lá atrás, aquela cobrinha que a gente tinha encontrado e que a gente conseguiu depois estudar um pouco sobre ela, um pouco sobre sua alimentação, sua reprodução. Ela agora foi avaliada e ela está em categoria de em perigo. Então, é mais um animal da região dentro da lista de animais ameaçados que nos alerta e nos mostra uma maneira também de chamar a atenção das políticas públicas, da sociedade, de que esse ambiente tem algo a oferecer, não só a curto prazo, mas a longo prazo também. A gente também, além das amostragens dos animais em si, a gente começou a ver e fazer entrevistas, o que vocês conhecem como etnobiologia, para a gente também tentar entender quais eram os animais que eram usados como remédio. E a gente fez isso nos mercados públicos e em algumas comunidades tradicionais em volta da região, para tentar entender qual é a pressão de uso desses animais. E a gente encontra várias coisas interessantes também. Por exemplo, apesar desse trabalho aqui estar falando sobre uma serpente, a caninana, foi identificado que a banha do tiu, ou teiu, ou tejo, eu não sei como é que se chama aí na região de vocês, mas ela é muito indicado, assim como a banha da galinha, como um remédio para inflamação na garganta. E aí a gente foi para o laboratório e foi investigar isso. E aí encontra que não, essa banha ela não é eficiente
nem mesmo quando você usa algum tipo de antibiótico ali modulando. Isso traz aquela pergunta, será se precisa mesmo essa pressão de caça em cima do animal silvestre? E o pessoal acha que está servindo para uma determinada doença e não está? Então, isso levanta uma outra perspectiva de abordagem da educação ambiental também. Tá. Esse processo da etapa 2, essa etapa 2, ela continua em andamento. A etapa 1 também continua em andamento. A gente costuma sempre estar fazendo investigação e espera encontrar novos registros. Mas a etapa 3 já foi no doutorado, que eu fiz uma parte no Brasil, uma parte fora do Brasil, já era tentando estudar processos. E aí, o que seriam esses processos? A gente já sabia quem eram os atores, já sabiam algumas coisas localmente, como eles vivem, então a gente queria ver a nível de comunidade. Lembrando, a Chapada do Araripe está no meio da Caatinga, então ela funciona como um oásis. É como se existisse ali um lugar úmido, onde tem muita fonte de água, onde tem muita água corrente e uma tremenda de uma floresta no meio do semiárido. E aí a importância da gente focar nela e tentar entender ela como um todo. Tá. Só para mostrar para vocês um pouco da história dessa região, ela é mais ou menos esse animal aí, esse passarinho que está na foto, ele só corre na faixa das fontes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele chama-se soldadinho do Araripe. É um animal criticamente ameaçado de extinção. Ele só ocorre aqui, em 3 municípios onde tem as fontes. E aí é bem interessante, porque existe uma falha geológica na Chapada do Araripe, que quando a água cai em cima dessa chapada, como o terreno é poroso, essa água vai sendo absorvida até chegar numa camada argilosa. E essa camada ela tem uma leve inclinação para o lado do Ceará. Então, quase toda a água que cai na Chapada do Araripe, ela desce e vira uma fonte em basicamente 3, 4 municípios do lado do Ceará. Essa foto aí do Cerradão acima, ela tem água aí retida, mas isso isso é artificial, isso é um local artificial. A água não segura nessa parte de cima da chapada. Já na mata úmida, é onde toda a água que cai lá em cima consegue sair em formas de fonte. Existem quase 400 fontes nesses 3, 4 municípios. É muita água e, obviamente, essa água vai ter ali alguns problemas com especulação imobiliária, por ser uma água de alta qualidade, está num lugar muito bonito, enfim, com um clima ameno. E a mais abaixo da Chapada, a gente está a Caatinga, que engloba toda ela, onde ela está inserida. Então, basicamente, você tem 3 ambientes. E aí eu fiz algumas perguntas levando em conta esses ambientes. Será se os animais, no caso os lagartos, eles usam os recursos aleatoriamente? E aí a gente utilizou várias coletas, vários métodos para tentar identificar o que eles comem, onde eles vivem, que tipo de substrato ele usa. E aí a gente utilizou modelos nulos para ver se existe uma presença de estrutura ou não. E aí, só para deixar vocês bem cientes do que eu estou falando, estrutura, nesse sentido aqui, será se os recursos todo mundo usa o que tiver disponível ou os animais segregam? Eles se organizam para usar essa estrutura. Então, é nesse sentido que a gente entendeu estrutura aqui nesse trabalho. E a gente usa os modelos nulos, que é mais ou menos como se eu pegasse a minha planilha, que está cheia, onde tem a espécie de lagarto X, Y, Z e a espécie de alimento X, Y, Z, e tem vários números ali. Então, a espécie X pode ter comido, sei lá, 10 itens de um tipo de invertebrado Z, por exemplo. E o modelo nulo ele vai fazer uma aleatorização de dados, mais ou menos 1000 aleatorizações, e vai ver se algum desses conjuntos aleatórios é parecido com o meu. E aí ele consegue identificar se o padrão que eu encontrei ele é aleatório ou não. E a gente consegue ver isso. E peraí que não está passando aqui, tá? E aí veio a pergunta, qual é o efeito da história evolutiva nisso? Então a gente cruzou essas informações dos modelos nulos com
o efeito histórico, como é que a gente fez esse efeito histórico? A gente utilizou as matrizes de sobreposição de nicho dos animais, ou seja, o quanto eles interagem ou não para dividir esses recursos, versus uma matriz de distância filogenética dos lagartos, que já estava disponível em outros trabalhos. Então, basicamente, a gente tentava ver se será que quanto mais próximo uma espécie é evolutivamente da outra, ela consome as mesmas coisas ou não? Será se existe uma estrutura filogenética também atuando nesse ambiente? E aí, tipo, a comunidade de aí vem as perguntas, a comunidade de lagarto de cada ambiente é semelhante? E a gente viu que não. Cada ambiente tem o seu próprio conjunto de espécies e cada um precisa de um tipo de atenção se você quiser guardar aquelas informações, guardar aqueles organismos e aqueles processos. Existe uma organização na repartição dos recursos em cada uma dessas comunidades? Sim. O uso do espaço e do alimento ele não é aleatório e existe, inclusive, uma partilha de recurso invejável. Então, imagine que se você fizer uma comparação de cidades mais antigas, vou colocar até países, talvez, países mais antigos e países mais recentes, existe uma tendência dos países mais antigos ter uma maior organização. Inclusive, em termos social, financeiramente, de organização. Então, é mais ou menos isso que existe na Chapada. Os lagartos, eles interagem uns com os outros de uma maneira tão organizada que eles evitam a sobreposição e existe cada macaco no seu galho, né? É cada lagarto no seu galho. Eles, de fato, conseguem se organizar para não... Eles evitam a competição, na verdade, eles evitam a competição e usam mais, e são, como é que eu posso dizer, modulados mais por efeitos históricos. E aí a gente fez, o que é que levou a essa organização? Justamente isso, a história evolutiva, a filogenia, quando cruzada com nossos dados, mostram que a história evolutiva que faz com que eles não estejam hoje disputando intensamente esses recursos, na verdade, é uma competição que aconteceu no passado e essa inércia evolutiva faz com que eles tenham essa organização nesse ambiente. Mas por que nesse ambiente? E aí, tipo, o tempo de isolamento dessa região conta bastante nisso. Lembra que eu falei que tem elementos da Amazônia e do Cerrado? Ou seja, faz muito tempo que essas comunidades estão isoladas em cima da Chapada do Araripe. E aí o grau de conservação vem juntamente com isso. Uma vez que a matriz de Caatinga, que não tem unidade de conservação, tem uma pressão maior. E isso faz com que a gente, de fato, responda exatamente como a premissa que havia sido feita. Lá em cima, no Cerradão e no Cerrado isolado, o grau de organização é imenso. Na Mata Úmida, também, e na Caatinga também, porém com níveis diferentes. Ou seja, quanto mais isolado e mais conservado a minha área, maior a organização. E essa organização ela pode ser entendida como um processo ecológico que a gente pode sim defender como algo que tem que ser protegido. Tá. A partir daí, então, a gente descobre e percebe que, além de ter vários elementos como fauna e flora, que já é um tesouro por si só, a gente descobre que existem processos que estão isolados e guardados nesse ambiente há milhões de anos. E eu costumo chamar um tesouro ainda não enterrado por conta de todas as pressões que existem nesses ambientes naturais, mas também uma alusão à parte dos fósseis que estão mortos e enterrados. Para quem não sabe, a Bacia do Araripe é um dos 5 lugares do mundo onde tem as melhores tipos de conservação do material fóssil, onde os fósseis têm qualidade nas suas peças invejável. Então, assim, é um lugar bastante explorado, é o lugar onde tem mais pterossauros descritos no mundo, a gente tem elementos que mostram a interação inseto-planta acontecendo nessa região, a gente tem elementos faunísticos que mostram animais como lagartos ali, já
com patas bem reduzidas, indicando esse processo aí que veio a acontecer depois de transição cobra para lagarto, enfim, além da cultura, toda a parte social. Então a gente tem um tesouro ainda não enterrado, com a fauna, uma flora e processos históricos, ecológicos e evolutivos que a gente conseguiu perceber, mas ainda pouco explorado cientificamente, ameaçado pela exploração humana. E aí aquela pergunta, aquele chamado, né? A gente precisa de vocês, novos profissionais, novos biólogos. Isso é uma analogia para qualquer área aí de interesse científico e social. E eu não estou falando de Chapada do Araripe, eu estou falando do que vocês têm aí no quintal de vocês. Que tipo de ambientes vocês têm no quintal de vocês que vocês podem explorar e fazer essa escalada para entender e ajudar nesse processo de subsidiar políticas de conservação. Tá, rapidamente falando aqui, as principais ameaças: especulação imobiliária, como sempre, incêndios que estamos inclusive na época onde está muito seco e é bem comum acontecer aqui todos os anos. Espero que não aconteça nada semelhante ao que está acontecendo no Pantanal, né, como a queimada histórica, mas os incêndios também oferecem grande risco. O desvio e uso inadequado das águas. Como eu falei para vocês, tem muitas fontes de águas e, obviamente, que existe uma pressão muito grande para desviar essas águas. Para vocês terem ideia, existem peixes endêmicos que vivem nessas fontes, existe um caranguejo que foi descrito há pouco tempo, que é endêmico também dessas fontes, existe o soldadinho do Araripe que precisa dessa água porque ele só está nesse ambiente, existe aquela cobrinha que eu mostrei para vocês que também só está nesse ambiente, existe um sapinho que acabou de ser descrito e já vai entrar para a lista vermelha de animais ameaçados também, que também só corre nessas áreas e, óbvio, se tratando de um sapo, depende dessas águas para a reprodução. Enfim, tem uma série de outras frentes de batalha, digamos assim, para identificar esses animais e tentar ajudar. E a quarta fase, para finalizar, existe as coisas que eu estou fazendo no momento, como, por exemplo, uma vez que eu vi a estruturação das comunidades de lagartos, entre eles, agora eu quero saber como é que isso influencia a teia trófica em relação aos parasitas. E estudo de teias tróficas, elas conseguem nos mostrar, por exemplo, o tanto de interação que acontece dentro dos ambientes. Com isso, a gente pode mostrar também o grau de complexidade desses ambientes como mais uma ferramenta para nos mostrar ali quão pode ser especial esses ambientes da Chapada do Araripe. Então, existe essa linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo, que agora pegar os parasitas e colocar eles no contexto. Lembram que meu orientador na graduação, eu comecei com parasita, então mantenho também essa linha de pesquisa até hoje. E partindo desse princípio, a gente começou aqui a estudar o papel dos lixões a céu aberto para os animais nativos que moram nesses lixões e como é que isso influencia as suas doenças, os seus parasitas. Então, eu não sei na região de vocês, mas aqui tem muito lixão a céu aberto que já está proibido há muito tempo, desde 2010 que tem lei mostrando que isso não deve mais acontecer, mas eles ainda existem. Então, a gente está estudando também o papel do lixão nesses processos. E só para vocês terem uma ideia aqui, aqui a gente tem encontrado, entre outras coisas, bastante plástico na dieta desses animais, mostrando que o problema do plástico ele não ocorre apenas nas águas, mas também em solo. Outro aspecto que a gente começou a ver agora é a história natural do sapinho que eu falei para vocês, que já vai entrar para a lista de ameaçada de extinção. A gente quer entender onde é que ele vive, onde é que ele está, como é que ele se reproduz. E tanto esse sapo como a serpente, entre os outros animais que eu falei, a gente acabou de tentar pedir um PELD, né? A gente submeteu o projeto para ver se consegue um financiamento para estudar eles a longo prazo e monitorar essas populações.
E um outro projeto que eu venho tentando desenvolver aqui, espero conseguir, é como a gente já tem uma base de dados bem interessante no que diz respeito a serpentes, então a gente tem uma certa confiança em, em tentar fazer um aplicativo que vai servir de base para as pessoas leigas tentarem identificar serpentes peçonhentas aqui na nossa região usando um aplicativo. Como se fosse uma chave dicotômica baseada em padrão de cor e alguns aspectos dos animais, a gente consegue, pelo menos, e assim espero, evitar que alguns deles sejam mortos. E além disso, a gente consegue fazer com que mostrar como devem ser feitos os primeiros socorros, onde é que tem vacina não, onde é que tem soro antiofídico, o que é que ela deve fazer ao encontrar esses animais. Então, é um outro projeto mais puxado aí para a extensão que a gente também está desenvolvendo. Essa foi a minha apresentação. Como já foi falado no começo, meu Laboratório de Biologia e Ecologia de Animais Silvestres, na UCA, está aberto para receber qualquer pessoa interessada em nos visitar ou até estudar conosco. E agradeço ao convite mais uma vez. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco da história de eu tentei mostrar para vocês, lembrando que biologia da conservação não é feita de maneira isolada, então é uma ciência multidisciplinar, então eu tentei e ainda estou tentando articular junto com outros atores aí novas maneiras de tentar buscar melhorar a qualidade ambiental da minha região, ou seja, do meu quintal, da minha varanda. E obrigado mais uma vez ao convite, Natan, a toda a organização, e é isso. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta é de Hernandes. Ele pergunta: mitos e lendas corroboram a extinção de espécies? Corroboram para a extinção, no caso. Mitos e lendas corroboram para que as pessoas, primeiro, não achem relevantes, né, os organismos, sejam eles quais forem, e matarem indiscriminadamente. E aí a extinção seria uma consequência, né, disso, dependendo do grau de quanto essa pessoa vai conseguir aí matar ou destruir isso. Mas assim, uma coisa leva a outra, sim. Mitos e crenças, na verdade, para a herpetofauna, principalmente para as serpentes, eu acho que é um dos principais problemas, porque o que todo mundo aqui que está nessa sala agora conhece alguma história estranha envolvendo esses animais e que faz com que as pessoas tenham medo, repúdio. Então, sim, contribui sim para, em algum grau, para acabar com esses animais. Eu não vou dizer necessariamente extingui-los, mas diminuir sim. Pergunta de Wesley Pereira: qual a aceitação da comunidade local em relação ao trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa? Qual a aceitação da comunidade local? Então, Wesley, Wesley Wesley, Pereira. existe todo um processo para você, desde você fazer a pesquisa até você levar à comunidade. Então, assim, se falando das comunidades mais locais onde a gente fez os estudos, no primeiro momento o pessoal acha super estranho mesmo, até porque não parece um tipo de trabalho, catar calango e cobra. Mas, assim, pelo menos localmente, à medida que a gente vai fazendo esses trabalhos, em vários desses lugares a gente fez apresentações para as escolas públicas, e após a gente apresentar, todo mundo, de fato, fica interessado. A gente ainda não conseguiu atingir a região como um todo, de modo a você chegar para qualquer morador da região e perguntar sobre esses trabalhos e eles saberem. Por quê? Isso demanda um tipo de energia que apenas muitas pessoas envolvidas, um grupo que nosso grupo é novo, é bem recente. Eu estou na universidade fazem 4 anos
E esses 4 anos iniciais ali, eles tomam muito tempo para o professor que acabou de entrar, então é muito difícil trabalhar com outra coisa que não seja burocracia. Mas, no geral, aonde foi apresentado, sempre é muito positivo o trabalho. Porém, existe ainda todo um trabalho que precisa ser feito, que eu tenho perspectiva de fazer, principalmente em escolas públicas, principalmente com crianças, é o público que eu quero atingir inicialmente, por achar que eles estão menos, como é que eu posso dizer, amarrados às lendas e crendices, por exemplo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Pergunta de Israel Paulo. De que forma a comunidade local tem contribuído com esse trabalho? De que forma a comunidade local tem contribuído para o trabalho? Israel, contribuído, assim, eu não entendi bem o que, é que você fala na parte de contribuição, mas pelo menos nos lugares onde a gente acessou as comunidades locais, a gente entende que existe um tipo de consciência ambiental diferente. Mas não tem como a gente hoje medir e saber, será que de fato eu consegui entender eles de que nem toda cobra é mal? Então, o retorno da sociedade para esse trabalho, ele ainda é muito pouco, porque eu não consigo mensurá-lo. Na verdade, sou eu que tenho que fazer primeiro o trabalho para a comunidade ver esse retorno, que é uma coisa que eu estou começando bem devagar e espero aí, eu ainda estou novo, espero colher resultados ainda. E uma das coisas que eu quero é com o aplicativo. O aplicativo, acho que a gente consegue entrar na casa das pessoas de alguma maneira e fazer um link direto entre tudo isso que a gente juntou de informações e, inclusive, eu todo dia recebo fotos, eu tenho um contato direto com os bombeiros, estou sempre em contato com as pessoas, mandando foto, perguntando que bicho é esse, se é perigoso, se não é. Então, eu acho que o aplicativo ele pode encurtar esse caminho aí. Eu vi aqui que passou batido a pergunta da banha do sapo serve de remédio. Antes de você fazer a próxima, eu vou só responder essa. Banha do sapo serve de remédio? Onde a gente levantou com os moradores locais, alguns mostram que eles estudam, eles usam sapo. Mas as banhas que a gente utilizou para fazer a pesquisa de cobra, de galinha, de teiu, elas não têm potencial para curar. Existem alguns casos onde diminui os sintomas, mas ela não atinge o problema. Então, eu não vou responder especificamente sobre o sapo, mas no geral, a banha dos outros animais não serve. Estamos cair, estamos escutando. Vocês estão aí ou Eu tô ouvindo, o eu tô nosso ouvindo. apresentador caiu? Acho que a internet de Carlos caiu. Tá, aí tem Então outras perguntas. eu vou fazer a última pergunta aqui. Que é do Natan. Tá. Natan Messias de Almeida. Pelo menos 3. Como os resultados dos seus estudos... Certo, isso. Acho que está atrasado. Vou fazer. Como os resultados dos seus estudos podem ser utilizados para justificar a necessidade de preservação da Chapada? Podem os anfíbios e répteis terem um apelo do soldadinho do Araripe? Natan, eu acho que nunca os anfíbios e os répteis vão ter o apelo do soldadinho do Araripe. É uma ave bonitinha. O pessoal tem aquele... Não tem medo de passarinho. Então, o que eu posso lhe responder é o seguinte. Hoje, a gente está em contato com o pessoal da ONG Aquasis, que estuda o soldadinho do Araripe. O soldadinho do Araripe é considerada a espécie símbolo aqui da região, no que diz respeito à conservação. E ela é uma espécie bandeira, ou seja, aquela espécie que leva... É uma espécie bandeira e uma espécie guarda-chuva. É uma espécie que, trabalhando a sua conservação, você trabalha todo mundo que está ali embaixo do guarda-chuva. Porém,
com uma única espécie levando nas costas, vamos dizer assim, todo o resto de fauna e flora de um lugar, ela tem um peso. Mas quando ela vem embaixo do guarda-chuva, uma série de outros organismos igualmente importantes, mesmo que não sejam carismáticos, você consegue, não necessariamente no contexto individual dos anfíbios e répteis, mas no contexto total, mostrar que ali tem elementos suficientes que justificam a necessidade de preservação. Inclusive, como eu falei, a gente está tentando desenvolver projetos que englobem todos os grupos animais para fazer estudos de monitoramento a longo prazo, para tentar identificar o que é que afeta esses animais a curto, médio e longo prazo e como tentar reverter isso. Então, assim, os anfíbios e os répteis não têm o apelo do soldadinho, mas eles fazem força. Por trás de todo apresentador num palco ali, tem toda uma equipe por trás, desde os câmeras, as pessoas que estão nos bastidores. Então, eles são essas peças do cenário, teatro ali da conservação na Chapada. Bom, vamos para a próxima pergunta, do Wesley. Com relação às espécies de lagartos apresentadas, existem mais espécies especialistas ou generalistas em sua dieta? Wesley, com relação aos lagartos, existem algumas espécies especialistas, sim. Só que, no geral, os lagartos eles são generalistas. Que existe aí uma linha tênue entre você chamar algo de generalista. Porque quando ele é generalista, eu estou dizendo que ele pode comer qualquer coisa. Mas, ele naturalmente, eles tendem a ser isso. Quando você vai para um ambiente com maior tempo de isolamento, que está mais reservado, que tem filtro local, nesse ambiente, a gente percebe que o que a gente está chamando de generalista, na verdade, ele é generalista no contexto da espécie. Mas entre eles não se sobrepõem. Sim, existe sim generalismo, mas respeitando o quadrado do outro. Não sei se você entende isso, mas no geral eles são mais generalistas, sim. Com algumas poucas ações. Bom, vamos para a próxima. Atualmente, não sei se eu respondi. O grupo, quer dizer, da Rosineide, né? Rosineide. Atualmente, o grupo encontra dificuldades dentro da própria comunidade para que essas pesquisas prossigam? Não, acho que a gente nunca teve problema para realizar nenhuma das pesquisas, com exceção dos lixões. A gente fez a pesquisa dentro dos lixões por questões de segurança. Então, imagine você entrar num lixão de noite, cheio de cachorro. Quem nunca viu um lixão de noite, tem algo em torno dos 40 cachorros por baixo. É um lugar completamente tomado por tapuru, por vidro, por tudo que ruim que existe no final. E, em alguns casos, pessoas estranhas, né? Então, tipo, em alguns lugares a gente não conseguia acessar essas áreas por conta disso. Nos outros lugares não. Geralmente é dado ajuda. E existe, inclusive, no seu interior, o pessoal respeita muito a universidade. Acho que nesse sentido não temos problemas, não. Bom, vamos para a próxima, do Jefferson Tiago. Tendo como base que o carisma da Chapada nos guiou ao caminho da ciência, com a mudança dos novos tempos, como você enxerga as formas de incentivar os jovens conservacionistas para o engajamento? Obrigado, Tiago. O Tiago é um parceiro. Lá naquela etapa 1 da minha história, Jefferson estava lá também na graduação. Hoje
professor, doutor, aí está em outra universidade, seguiu também o caminho. A gente discutia muito sobre ciência naquela época, na graduação. E eu acho que eu entendo bem a pergunta que ele quer fazer. Agradeço o carinho. Um abraço, Tiago. E respondendo sua pergunta, a Chapada de fato nos guiou, né, o caminho da ciência. Com a mudança de novos tempos, como você enxerga a forma de incentivar os jovens? Essa é uma pergunta um pouco difícil, porque eu não sei se eu, sei lá, tenho essa capacidade de incentivar de fato os jovens para o engajamento. O que eu posso fazer é dar exemplo. Então, por exemplo, eu gosto de usar essa palestra nesse sentido de história, do que eu fiz, do que eu pretendo fazer, porque eu acho que ela abre, independente de onde você esteja. Se você é da escola, veio da escola pública, se você está numa universidade particular, pública, enfim, nossa história de vida, você sabe, Jefferson, a gente veio de escola pública, família pobre, ideal, e trabalhar sério, divulgação científica, importante, mas aí eu não seria arrogante de dizer que eu sei como fazer o engajamento de fato. Embora eu espero que nossas falas sirvam, né, de exemplo. Não sei se eu respondi adequadamente.